Uma coisa que eu já trouxe aqui no meu canal, já falei, não sei se eu trouxe uma matéria especificamente sobre isso, mas já falei. É sobre transporte público e enfatizar o trem, a malha ferroviária. Você sabia que o Brasil, em 521 anos de existência, tem apenas 31 mil quilômetros de malha ferroviária? Para você ter uma ideia, a Argentina, que é bem menor que o Brasil, a Argentina, acho que não dá, a Argentina deve ser um estado de São Paulo, não sei o tamanho da Argentina, a população da Argentina, tem 33 mil quilômetros de malha ferroviária na Argentina, que é muito, muito menor que o Brasil, muito menos quantidade de gente e territorialmente, na questão de extensão, é mapeada perto, né, da extensão do Brasil. E lá tem 33 mil quilômetros de malha ferroviária. Então quero que você acompanhe até o final, que eu vou ler essa matéria para você ver a questão da malha ferroviária, como é importante investir em malha ferroviária. Um país que tem malha ferroviária grande é um país desenvolvido. Eu cito aqui a China, cito aqui a Rússia. Teve a Copa do Mundo na Rússia, se não me engano, a Rússia tem 60% do país com malha ferroviária. O povo viaja praticamente quase todo o país num trem. Transportes. Aqui estou lendo aqui o título da matéria. Para andar nos para andar nos trilhos do século XXI, o Brasil precisa apostar em malha ferroviária. Dependente do caminhão, o Brasil precisa expandir a malha ferroviária se quiser andar nos trilhos do século XXI, além dos ganhos para a economia, com a geração de emprego, modais de transporte mais eficientes baixam a emissão de poluentes e diminui o congestionamentos. Olhar para os modais de transporte e logística mais eficientes e menores na questão da poluição é olhar para o futuro. E enquanto o Brasil não for capaz de expandir a malha ferroviária e integrá-la com os modais hidroviários, que é a parte de navios, onde trafega navios, é a questão do hidroviário e ferroviário, ainda estará com um dos pés na década de 1950. O país tem uma dependência enorme de caminhões para o deslocamento de cargas, meio responsável por mais de 60% da matriz de transportes, enquanto as ferrovias correspondem a apenas 20%. Quer dizer, a malha de caminhões, transporte de caminhões é 3 vezes mais usado do que a malha ferroviária. Um dos principais motivos para essa limitação diz respeito à densidade da malha ferroviária brasileira, que gira em torno daquilo que eu falei, 30 mil quilômetros, o equivalente a meros 3,61 quilômetros a cada 1.000 quilômetros quadrados do país. Por outro lado, um trem para traslado de grãos com 84 vagões é capaz de transportar 7 toneladas, 7,875, 7 toneladas, quase 8 toneladas em um trem com 84 vagões. Vamos por aí arredondar para 8 toneladas, 8 mil quilos, comparado com uma carreta de 3 eixos com capacidade útil de 25 toneladas.
25 toneladas. Um trem leva 8.000 toneladas e uma carreta leva 25 toneladas. Olha a diferença, é monstruosa. O trem tira de circulação das rodovias o equivalente a 315 carretas. Um trem é como se estivesse tirando 315 carretas de circulação. Substituiria, né? No quesito emissão de gás carbônico por toneladas por quilômetro útil, TQU é a sigla, o modal ferroviário também sai na frente. Emite em média 48,1 gramas de gás carbônico por TQU, enquanto o transporte rodoviário é responsável por 164 gramas, 3 vezes mais. Com a expansão da malha ferroviária do país, além dos ganhos para o meio ambiente e para a economia, com a geração de mais empregos e renda, a modernização das ferrovias reduz conflitos urbanos, com a baixa emissão de poluentes e a diminuição de congestionamentos. Quaisquer projetos de transporte, principalmente os ferroviários, são altamente estruturadores em termos sociais e econômicos. Foi isso que aconteceu no desbravamento do Brasil, com a abertura de rodovias e estradas para que fosse possível chegar no interior e com isso permitir o seu crescimento. Uma ferrovia leva progresso, investimento e desenvolvimento. Na hora em que se constrói uma ferrovia, criamos a possibilidade além das que já existem naquelas regiões. Observa Marcos Quintela, diretor do Centro de Estudos em Transportes, Logísticas e Mobilidade Urbana da Fundação Getúlio Vargas, especialista em transporte. Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Costa, o principal desafio para o governo é o equilíbrio da matriz de transportes. A gente entende que investir em ferrovias e cabotagem é uma estratégia interessante para um país de dimensões continentais, grandes distâncias de transporte de cargas e com vocação de importação de commodities, que transportada em grandes distâncias é muito melhor com alternativas ao modal rodoviário, destaca. Marcelo Costa aponta que o Ministério tem buscado soluções para melhorar o transporte ferroviário, mesmo com um orçamento de 6 bilhões de reais, que é o mesmo valor que os caras queriam aprovar para o fundo eleitoral, o fundão eleitoral, tá vendo? O transporte, a infraestrutura tem um orçamento de 6 bilhões de reais, por isso que não consegue arrumar as estradas. Temos 1 milhão de estradas de terra no Brasil. Dos 1.300.000 quilômetros de estradas e rodovias no Brasil, apenas 300.000 é asfaltado. Mais de 1 milhão é de terra, uma vergonha, com 521 anos que o Brasil tem. Mas dá para explicar, 6 bilhões de reais que sobra para infraestrutura. Nós estamos atrasadérrimo. Então, Marcelo Costa aponta que o Ministério tem buscado soluções para melhorar o transporte ferroviário, mesmo com um orçamento de 6 bilhões, o menor em 20 anos. Temos que inventar alternativas à falta de recursos, que será um cenário permanente, já está dizendo. Trabalhamos em 3 grandes frentes. Uma é renovar os contratos existentes e concessões de ferrovia com as concessionárias fazendo investimentos nas linhas. Outra é ampliar as concessões. E a terceira, que talvez dê o maior resultado no aumento da malha, é a PLS 261/2018, que dá autorização para a iniciativa privada construir e operar malhas. Pontua, quer dizer,
entregar a malha ferroviária na mão de empresas particulares, quem sabe na mão dos chineses, né, pessoal? Que é um dos que mais investe em malha ferroviária no mundo. Novas tecnologias. O governo estuda uma medida provisória que possa antecipar os efeitos do projeto de lei. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Vicente Abate, ressalta que, com as novas tecnologias, os trens, o transporte de trens, tem capacidade de se tornarem ainda mais limpos. Já temos uma emissão de gases particulados muito menor do que o rodoviário, perdendo apenas para o hidroviário, que é o transporte sobre a água. As locomotivas atuais também misturam biodiesel e diesel, o que reduz a emissão de gás. Esta mistura está em 11% de adição no rodoviário, mas no ferroviário está em 20%, com testes para 25%. Ele explica que a eletricidade também pode sobrepujar os combustíveis fósseis no setor. No Brasil, o uso de energias renováveis é forte, e no transporte de passageiro a alternativa já se sobrepõe ao transporte por ônibus. E temos uma fronteira tecnológica que vai chegar no país, que é a tração a hidrogênio, que já está na Europa e Ásia, afirma. De acordo com o Abate, já existem nos Estados Unidos locomotivas de manobra a bateria, além de testes para usar os equipamentos como motor para locomotivas de linha. O investimento foi comprometido. A partir das obras da primeira ferrovia no Brasil, empreendimento de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, em meados de 1870, no ano de 1870, faz tempo, no Rio de Janeiro, o Brasil caminharia para ser uma potência ferroviária na América, pelo menos até a crise do ano de 1929, segundo conta o professor de logística da Faculdade de Tecnologia do Estado, em Guarulhos, Mogi das Cruzes e Zona Leste. Marco José Correia Bueno, a Grande Depressão, que é a crise de 1929, atingiu em cheio a economia cafeeira, derrubando preços e comprometendo o investimento nas linhas. Outro golpe que viria a atingir o setor, lembra o especialista, foi a interiorização do Brasil. As malhas que atendiam os produtores de café do Sudeste não contemplariam a produção de soja, milho, arroz e minério em Mato Grosso, Goiás, Pará e outros estados. E o uso das linhas do país só voltaria a crescer no ano de 1997, com a privatização da Rede Ferroviária Federal, a RFF-SA, ainda que sem expansão da malha, que privatizou a Rede Ferroviária Federal e não teve expansão da linha. Vale a pena privatizar, gente? Essa é a pergunta que sempre fica no ar. O transporte de carga cresceu, o transporte de carga ele cresceu 95% no ano de 1997 para cá, muito acima do PIB. E o número de acidentes depois da privatização caiu 85%. Tivemos um hiato da quebra da bolsa até a abertura do mercado. E uma melhora mais recente que deu-se com as privatizações. Detalhe Bueno, será que teve mesmo a melhora, gente? Os especialistas lembram ainda que a derrocada das ferrovias também ocorreu pela opção de políticos pelas rodovias na década de 1950. Setor automotivo. O Brasil sofreu
forte industrialização durante a Segunda Guerra Mundial e investiria esse potencial no setor automotivo antes da Segunda Guerra. A indústria era limitada à produção têxtil, madeireira e de alimentos. Então, era interessante receber produção automobilística de valor agregado e com um salário muito mais alto do que nas indústrias que tínhamos. Foi uma congeminação de interesses. Juscelino Kubitschek construiu estradas e depois a indústria vendeu pneu, acessórios, vidros, e a indústria ferrovia e a indústria da ferrovia, indústria ferroviária. Você não troca pneu de locomotiva, não coloca som, não coloca vidro, não faz funilaria de trem. A cadeia automobilística traria cadeias agregadas interessantes, com venda de pneus, som e acessórios. Bom, tá aí, gente. Enquanto não se investir em ferrovia, em malha ferroviária, o Brasil vai continuar sendo dependente dos caminhoneiros, dos caminhões, não terá progresso. Já pensou você viajar o Brasil inteiro num trem? É um conforto melhor do que viajar um ônibus. Então seria menos poluente, mais rápido do que um ônibus. Levaria também cargas de eletrodomésticos, produtos eletrônicos, produtos alimentícios como os grãos, soja, milho e outros mais. Quer dizer, que um país que investe em malha ferroviária com certeza tem mais emprego, mais desenvolvimento, mas isso tem que ter disponibilidade de coragem de gastar o dinheiro dos impostos do povo. Para isso servem os impostos do povo. Usufruir para dar dignidade para o povo, qualidade de vida e automaticamente emprego para as pessoas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário, seu joinha, chicotado no like, splash e fui!